Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live de quinta, perguntas e respostas, todas as quintas-feiras, no mesmo horário, às 20 horas, estarei aqui para bater esse papo com vocês, respondendo a pergunta de vocês, as perguntas das caixinhas, as perguntas que estiverem aqui. Não tem tema, então vocês fiquem à vontade de perguntar, ok? Então, sempre de quinta-feira às 20 horas eu estarei aqui com vocês. Vou começar por uma perguntinha aqui, então, sobre recepcionista lá. Então, bom. Recepcionista, secretária ou auxiliar administrativo. Onde eu enquadro melhor a pessoa no laboratório? E em qual sindicato também ela se enquadraria? Bom, vamos colocar algumas coisas assim, né? Lembra que eu sempre falo assim, um laboratório pequeno, na verdade, uma pessoa, ela acaba não assumindo uma função só. Então, geralmente, num laboratório pequeno, a que é recepcionista, ela também pode ser que ela faça um papel de auxiliar administrativo, porque, de repente, ela pode pagar uma conta ou fazer um lançamento no sistema das contas a pagar. Então, isso é um papel de auxiliar administrativo. A recepcionista, o que é a recepcionista? É aquela que atende, né? Atende o cliente, ela dá a entrada e saída dos trabalhos. E a secretária. A secretária seria mais um auxiliar geral, né? Digamos assim, a secretária, ela faria tudo. Mas digamos assim, se você tem um laboratório pequeno, então você tem que deixar claro, né, para quando você for contratar essa pessoa, que ela vai assumir essa responsabilidade de ter um pouco do administrativo e da recepção, e você pode registrá-la como recepcionista, ok? Aí vamos dizer assim, em qual sindicato que ela se enquadra? Gente, o laboratório de prótese, ele pode sim se enquadrar no sindicato da saúde, mas quando não tem um sindicato específico, você também pode enquadrar no Ministério do Trabalho, né? Ministério Público, na verdade. Então, não tem exatamente a necessidade de ter um sindicato, se não tiver um sindicato que elenca a profissão ali. Então, pode ser que você vá lá nas normas gerais, que é do Ministério Público, né? Aí não tem exatamente um sindicato. Mas também pode ser no sindicato da saúde, se não tiver um sindicato específico, porque aqui na minha cidade, por exemplo, não tem um sindicato específico, né? Eu desconheço. Então, fica aí a critério. Aí é que tá. Se a pessoa ela vai exercer algumas funções, nada mais justo dela ganhar por isso, né? Então aí é um combinado entre você e o seu colaborador para que ela faça essa função e ela ganhe aí um pouquinho mais para estar fazendo. Lembrando que o auxiliar administrativo, ele não vai fazer a sua função de dono de laboratório, tá? E de gestor de laboratório também, não faz. Quem tem que fazer essa função, ela é mais específica, porque pagar conta, gente, qualquer um paga. Pagar conta, eu pego meu celular aqui, pego um monte de boleto, até minha filha de 10 anos eu dou pra ela, ela paga todas as contas, só ler é muito fácil, muito simples. Então, assim, gerenciar, fazer a gestão de um laboratório não é só pagar conta, tá? Você tem que entender seus números, tem que entender o que você está pagando, se você está recebendo, se não tá, se esse valor que você está cobrando tá legal, se não tá. Então, é olhar por trás dos números o que está acontecendo. Engraçado que eu tinha um colaborador que ele sempre falava assim, a Jana só fala dos números, porque eu enxergo o laboratório nos números, né? Lógico que eu enxergo as pessoas tudo, mas quando eu vou ver a produção, eu vou ver a produção de todo mundo nos números. É assim que a gente tem que enxergar, né? Então, os números te dizem tudo. Aí você tem os indicadores lá que você sempre que tem acompanhando para você poder ver se seu laboratório está crescendo ou não. Então, é difícil falar assim, vou contratar um auxiliar administrativo, tá tudo certo, que meu laboratório vai conseguir, vou estar fazendo a gestão dele. E não é por aí.
tá? Você é lógico que vai tirar um grande peso das suas costas de fazer uma coisa que não necessariamente precisa ser você. Aquele negócio que eu sempre falo também de confiança, de pagar ou não, isso daí, se você tiver uma conferência muito bem feita, você consegue colocar uma pessoa no seu financeiro e não precisa necessariamente ser você. Às vezes a gente coloca, vou colocar minha mãe, vou colocar minha filha, eu vou colocar minha esposa, e aí a pessoa nem sabe fazer, nem sabe o que tá fazendo, e aí você talvez tenha um prejuízo ainda maior do que se você colocar alguém lá que, lógico que você não vai colocar ninguém se não for de sua confiança, mas assim, de alguém que não seja da família, né? Não, esse tipo de cargo, na verdade, esse tipo de função, tem que ser função de gente que saiba fazer, além de ter confiança, que saiba fazer. Beleza? Então vamos lá, deixa eu acenar pro pessoal que tá entrando aqui. Dr. Júnior Borini, Josimara. Beleza. Então vamos lá. Gente, se vocês também tiverem alguma perguntinha, tem um balãozinho aqui, ó, com um ponto de interrogação. É só clicar nela e escreve a pergunta ali, tá? Escreve a pergunta ali, que aí eu vou respondendo aqui também. Não fica só nessas perguntinhas que eu tenho aqui. Boa noite, Karine. Boa noite, Almir. Ó, Almir tá precisando de um protético. Em que área, Almir, que você tá precisando protético? Fala aí, seja mais específico, de onde você é. Quem sabe tem alguém aí, né? Então vamos lá para a próxima pergunta. Como conseguir captar novos clientes sendo um laboratório novo? Realmente, gente, quando a gente tá começando, não tem ainda os nossos clientes, é muito mais difícil do que você já ter ali um outro cliente. De repente você já trabalha em algum lugar e já tem aqueles clientes, né? E aí, para você estar realmente começando, você vai precisar fazer um esforço ainda maior para você mostrar o seu trabalho para outro. E aí eu te digo, como que você mostra esse trabalho para outro? A gente tem duas formas para apresentar um trabalho, né? Ou a gente faz um portfólio com fotografias boas e consegue mandar, enviar pelo WhatsApp para os dentistas, né? No caso, agendar uma conversa, uma reunião, ir lá entender o que ele precisa, entender o problema dele, entender se você pode ajudá-lo. Uma coisa que eu queria deixar bem clara aqui, que eu sempre falo de clínica popular, e até eu prestei atenção, esses dias uma pessoa falando comigo, falou assim, ai, Jana, eu ainda trabalho com clínica popular. Gente, eu não tenho nada contra a clínica popular, tá? Eu falo assim, a clínica popular é um estilo de negócio. Cada um tem um estilo que escolheu, um estilo de negócio que escolheu. Então, a clínica popular, a única coisa que eu falo é o quê? É que você sabe que vai ser uma produção tem que ser uma produção mais rápida, uma produção que você vai ter que colocar para fazer, porque a dinâmica é diferente, né? Então você ganha no volume e você tem que abaixar um pouco do valor, porque essas clínicas geralmente pagam um valor menor. Então você acaba tendo que trabalhar muito mais para você poder suprir. Então você faz uma equipe bem grande para você poder suprir, ou você realmente trabalha e trabalha muito. Então o que eu sempre falo para vocês é que não é que não é legal você trabalhar, só que tem uma hora que você cansa. Então começa de um jeito e vai entendendo o que você quer pro seu laboratório, o que você quer pro seu futuro, daqui 5, daqui 10 anos, o que você quer. Então, às vezes a gente vê muita gente que, poxa, quando meus filhos eram pequenos, eu não vi meus filhos crescer. Nossa, se esse arrependimento matasse, eu voltava lá atrás, porque agora eu não consigo ver isso. Realmente, não vê, a vida passa, e a vida passa muito rápido. Então, a gente tem que entender hoje o nosso tempo, o que é prioridade para nós hoje. Porque trabalhar muito pode ser até comum. Todo mundo trabalha aí. Se a gente vê aí, metade de vocês deve estar tudo dentro do laboratório. A maioria, né? Mas o que acontece? Isso pode ser comum, mas não é normal. O normal é você ter uma vida além do laboratório, além da bancada, né? Como dizia a minha amiga lá ali. Então, você precisa
ter realmente uma vida ali, né? Porque senão você só começa a trabalhar e aquilo começa a cansar. E vai chegar uma hora que você se esgota, e aí vai chegar uma hora que você não tem mais saúde para isso. E aí, quando você não tiver saúde, se você não tiver feito nada por isso, não ter pensado lá na frente, você realmente você não tem nada, né? De repente aí você tá trabalhando sozinho, você fica doente, acabou. Teu cliente vai procurar outro, porque ele não vai poder, dependendo do que você tem, não vai poder ficar te esperando você voltar. Tudo bem, 2, 3 dias, ok, mas e mais? Aí você vai tirar umas férias? Já não pode. Então a gente tem sempre que estar pensando a longo prazo. Não tô falando que você que começou hoje, já vou contratar uma equipe, já vou fazer. Peraí, também não viaja, pé no chão, né? A gente tem que entender lá, como eu falei, entender os números, ver se dá para contratar outras pessoas, mas a gente tem que ir devagar. Então, sobre a clínica popular, tá tudo certo. Você vai oferecer o melhor que você pode dentro do que você se propôs a fazer. Então, você vai ter que se adaptar o seu preço a produtos, a material que realmente esteja dentro do orçamento que você passou para o teu cliente. Porque não adianta ele querer alguma coisa. Eu não vou falar nomes aqui para não ficar chato, mas se eu tô fazendo um preço mais em conta, em algum lugar tem que perder, algum lugar ali tá faltando. Então, que seja assim, você entender o que você quer pro teu laboratório. Aí você entendendo isso, ok, tá bom, hoje eu vou trabalhar assim, mas mais pra frente eu não vou trabalhar assim. Mais pra frente eu vou realmente fazer outra coisa. Ó o João Marcos aí. Entendeu? Então, a gente sempre tem que estar pensando isso, como eu tô hoje e como aonde eu quero chegar. Pra gente poder realmente ir crescendo aí, né? E pensando na saúde em primeiro lugar, gente. Sem saúde, ninguém fica, tá bom? E aí você pode, então, usar as fotografias, usar Instagram, fazer os seus trabalhos, levar para alguém apresentar uma mesa clínica. Tudo isso você consegue fazer. Só que assim, até você chegar na pessoa que te atende, gente, não é, porque eu liguei para um, liguei para outro. Olha, a taxa de conversão, eu vou falar um negócio agora que vocês vão ficar louco, mas a taxa de conversão de tantas pessoas que vocês ligam, que vão atrás, é mais ou menos em 2%. Então, é pouco mesmo. Não é assim, porque é super fácil. Não é fácil. Eu nunca falei que era fácil. É simples, mas não é, porque você tem que ter ali a vontade de fazer, você tem que fazer até você conseguir, não fazer só por fazer. Eu tinha um professor que dava aula de cursinho, ele falava, o concurso, por exemplo, você tem que fazer até passar, não é que você vai fazer, porque aí às vezes na hora que você tá lá boazinha, o que acontece? Aí você, eu já tava prestes a conseguir, aí você parou, né? É igual quando você começa a ir na academia, na hora que você ia começar a dar resultado, você parou. Aí, ó, o Moreno Kaique, o Kaique tá falando aqui, eu acho que é Kaique. Caiaqueiro Moreno, não sei qual que é o nome dele. Tá falando, leva um bombom pra recepcionista que nunca falha. De fato, isso é brincadeira, mas não deixa de não ser, que quem tem consultório, gente, que a secretária manda muito mais do que o dentista, viu? Então, ela que vai conseguir, se você passar por ela, você consegue. Porque tem muitas secretárias que são assim, geralmente trabalha há muito tempo, ou o próprio perfil da pessoa, ou própria regra, né, da clínica, assim, para não deixar passar. Então, realmente, a primeira pessoa que você tem que cativar é a secretária. Cativou ela não vai deixar mandar trabalho para outro laboratório, né? Ela vai realmente sempre pender aquelas que atende ela, porque às vezes ela esquece, por exemplo, de mandar uma moldagem, aí você quebra um galho para ela. Então é sempre aquela coisa assim que no final das contas ela que vai fazer a diferença para você. E a sua secretária também. Muito importante você entender quem que tá atendendo os seus clientes. Porque se você tiver uma pessoa
também mal-humorado, uma pessoa que não tá disposta, sabe? Isso daí é um problemaço para você, porque a maioria dos laboratórios, vamos dizer assim, se você tem um laboratório no mesmo nível dos outros laboratórios em relação a trabalho, vamos dizer assim, o que vai diferenciar? Seu trabalho está mais ou menos igual ao outro, o valor está mais ou menos igual ao outro, e o que vai diferenciar então? É o seu atendimento. E o atendimento começa aí, desde a sua secretária, o jeito que ela recepciona e o jeito que você atende. No atendimento, tem que pensar bem assim nessa palavra. O atendimento é você entender seu cliente, você conseguir suprir a necessidade dele, que até a ponto dele falar assim, putz, pois daqui subiu um pouquinho, mas eu não vou pro outro, porque esse daí já me entende. Esse daí ele consegue discutir o caso comigo, esse daí ele me dá outras dicas, ele vai fazer o melhor, ele quebra meu galho. Então, o atendimento, e não é o que você acha que é bom pro teu cliente, é entender o que o teu cliente quer, o que ele quer, porque às vezes o que você quer oferecer para ele não é o que ele quer. E aí tem aquela história do cliente ideal, talvez ele não seja o seu cliente ideal. Então, novamente, você faz lá o que é teu cliente ideal, para ir atrás desses clientes ideais, tá? Na hora que você começa, tudo bem, você vai para todo lado, mas depois começa a fazer um garimpo aí, sai fazendo um garimpo e veja. E você que já tem laboratório há bastante tempo, às vezes já tem aqueles clientes que só suga energia, já tá na hora ali de começar a ver quais clientes que tá precisando ser demitido, porque tem hora que a gente não dá mais conta de atender aqueles clientes, né? Talvez ele deixa você tão desgostoso da profissão que você fala, putz, eu não consigo mais ficar nessa, eu não gosto mais, não quero mais atender. Então, assim, muitos clientes fazem isso, que suga a energia, que querem chegar lá dentro do laboratório e mandar nos prazos, mandar nos preços. E eu vejo muita reclamação disso, muita reclamação. E eu sempre falo, tá vendo, Thaís? Tô falando que não deve aqui, né? E tem muitos clientes que fazem isso, sabe? Que chega lá e suga. E eu vejo dos meus clientes, meus alunos, que eles falam. E aí, o que acontece? Sabe o que eu falo? Que cada um tem o que tolera. Se você tá tolerando isso para dentro do seu laboratório, na tua vida também, com pessoas que são abusivas, você tá falando sim para todo mundo, realmente você tá falando não para você. Então, vamos parar com isso, vamos parar e pensar. Vamos parar de só reclamar, de falar, porque existe todos os tipos de pessoa, mas acontece que a gente também pode se impor. E aí, por isso que eu sempre falo de se especializar, porque quanto mais você sabe, mais conhecimento você tem, mais diferenciado você fica no mercado, e aí você consegue começar a escolher seus clientes. Melhor coisa é quando a gente recebe uma mensagem de um dentista perguntando se aceita mais um cliente, se a gente está aceitando clientes. Isso daí não tem dinheiro que paga. É a satisfação de saber que você está fazendo um trabalho bem feito. E é isso que vocês têm que pôr em mente, tá? Ah lá, às vezes pedia para o doutor me indicar para outros amigos. Eu não sei, sabe? Que acontece, porque a maioria dos dentistas parece que tem ciúmes dos protéticos e acaba não indicando muito. É muito engraçado isso, mas isso acontece mesmo, porque assim, você vê pelas postagens mesmo, tem dentistas que posta e coloca e marca, né, o laboratório, né, no Instagram e faz aquele auê e tal. Agora tem uns que a vida inteira é teu cliente e nunca te marcou em nada. E quando você posta, você nem pode marcar, porque se a pessoa nem marcou, você também não marca, né, gente? É por aí. Aí tem outros que é aqueles assim, que mandam um trabalhinho pra você no ano inteiro, mas ele pega, faz questão
questão de postar e marcar para falar, ó, eu tô trabalhando com aquele laboratório, porque aquele laboratório é top. Mas assim, não trabalha exatamente, mas para ele acaba se promovendo em cima de um laboratório bom, entendeu? Tem isso também, acontece. Tô vendo uns coraçãozinhos aí, gente, isso, vai dando coraçãozinho aí, vai chamando o pessoal, vamos bater um papo aqui, ó, já tô vendo que tem perguntinha aqui também, eu vou passar, tá bom? Outra pergunta, meu querido Luan, outra pergunta, todo trabalho pode ser comissionado e qual a porcentagem certa para comissão? Todo trabalho pode sim ser comissionado, né? Mas o que você precisa entender, assim, até onde você pode ir, até onde você pode pagar, tá? Muitos laboratórios, o que fazem? Paga um mínimo, lembrando, gente, que mesmo que você queira pagar comissão para o teu colaborador, ele no mínimo tem que receber um salário mínimo, tá? Não pode assim, não deu esse mês, não deu, vou te pagar R$700. Não pode. O mínimo garantido tem que ser um salário mínimo, ok? E aí, essa porcentagem você pode ir variando de 25%, 30%, tá? Dependendo de região para região. O que acontece aí na tua cidade, o que acontece na sua região, é o que fala. Muito difícil, olha, gente, eu tenho alunos de toda a região, tenho de lá de Manaus agora, do sul, Mato Grosso, tem de todos os lados aqui. Nunca vi passar. Eu tenho um laboratório só que eu sei que paga mais de 30%, mas é porque é quase sócio lá. Porque assim, não tem condições, gente. Se você pagar mais do que isso, você acaba não tendo condições de arcar com isso. Você realmente está tendo um sócio, na verdade, que de repente também não é ruim ter um sócio, né? Mas aí tem outras coisas assim, sócio não é só na divisão de dinheiro, né? Sócios, aí para ser sócio tem que ser muito mais do que isso. Então assim, você pode também, de repente, fixar um valor e dar uma comissão de 5%, de 10% só de incentivo. Porque aí a pessoa, ela tá ali, ela sabe que ela vai ter o garantido dela, um valor que você combinou, e aí você começa a pagar um pouco a mais para você dar um incentivo. Geralmente esses incentivos é quando a pessoa tá começando, ela tá aprendendo, tem muito disso também, né? Qual que é a qualificação desse técnico? Porque às vezes o técnico ainda não é completo, ainda tem muita coisa para aprender, assim, todos nós temos sempre coisas para aprender, né? Mas eu falo assim, às vezes ele não pega uma peça do começo ao fim e faz sozinho, às vezes você tem que dar um retoque, às vezes você tem que dar aquele talento, então tudo isso influencia na hora de você estipular essa comissão. Então, eu sugiro que fiquem aí entre os 25% a 30%, ou até mesmo você pode fazer na sua tabela, fazer uma média desse valor e pagar pela peça o valor. Então então toda vez você faz por exemplo, uma montagem, toda montagem você vai ganhar R$10. E aí fica indiferente se você fez uma negociação diferente com um dentista, se você cobrou mais caro, se você cobrou mais barato, aquele valor ele já tem fixo na cabeça dele. Também dá certo, tá? O que dá certo, gente, é o que fica bom para os dois, o que fica bom para a empresa e o que fica bom para o colaborador. E o colaborador, ele tem que falar se tá bom para ele e também a empresa tem que saber se tá bom para ela, sabe? Porque às vezes, como a mão de obra é muito escassa, às vezes acaba fazendo umas loucuras para segurar o colaborador, né? E talvez não dá muito certo lá na frente. Então, se fizer algumas loucuras, tem que sair correndo atrás, pedalando atrás de outros meios, né? Outros modos, para não sair perdendo. De repente,
é aumentar a tabela, é ver um jeito novo, não de sair de prejudicar o colaborador, né? Mas assim, de algum modo, né? Ou diminuir o custo aqui, né? Com material, fazer mais orçamento para ver se abaixa um pouquinho na dental. Então tem tudo isso, né? Apertar a Thaís lá da Dental Protect para dar um descontinho maior, o Valdir, né? Então, assim, a gente começa a fazer essas coisas para quê? Para a gente poder ver um lucro maior lá na frente, porque senão a gente acaba ficando no prejuízo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Olha, aí, hein? Acabei de falar da dental e agora ela vai me pôr numa saia justa. Qual é a melhor opção para pagamento da dental? Boleto ou à vista? Não tem o fluxo de caixa. Ótima observação. Então, quando eu falo que o melhor jeito, o melhor modo é parcele, receba à vista e parcele, aí tem gente que fala, ai, mas eu não gosto de parcelar, porque depois vai ficar um boleto desse mês com um boleto do outro, vai virando também, vai acabar sendo à vista do mesmo jeito. Só que, igual no caso aqui, se você não tem caixa, a melhor forma é parcelamento, porque você estica um pouco o prazo para pagar. Ah, eu não vou ter que pagar? Claro que vai ter que pagar o mês que vem. Só que aí você corre atrás desse dinheiro, você tem mais tempo para correr atrás desse dinheiro, tá? Então, na verdade, o parcelamento para quem não tem fluxo de caixa é a melhor opção. Cuidado com essas opções de, porque tem 5% de desconto, eu vou pagar à vista. Ok, você tem dinheiro e tem reserva? Ou você tem dinheiro, mas tá aquele dinheiro ali, ó, justinho no teu fluxo de caixa? Justinho nas contas que você vai ter que pagar durante o mês. Se tá justinho, gente, 5% talvez não compensa. Nunca tem dental aí que tá dando 3%, gente. 3% de desconto, pelo amor de Deus, não compensa. Então, talvez para eles 3%, os boletos saem mais caro do que os 3%, a geração, né, do boleto sai mais caro do que os 3% que dá de desconto. Compensaria dar um pouquinho mais de desconto para não parcelar no boleto. Mas assim, dependendo do valor, né? Quando você tem dinheiro em caixa, ok, eu tenho a reserva, eu tenho dinheiro, tenho um desconto bom, eu vou pagar à vista. Agora, quando não tem, não pague à vista. Pague parcelado sim, entendendo que o mês que vem talvez você tenha 2 parcelas para pagar. Mas aí o que você vai fazer? Vai pagar, vou parcelar e vai ficar todo um monte de parcela pro dia 10. Não, né, gente? Aí você começa a conversar lá com o dono da dental, fala assim, ó, eu preciso, mas o boleto do mês passado veio pro dia 10, esse mês você não consegue colocar pro dia 15, você não consegue colocar pro dia 20. Por isso que é importante você ter o fluxo de caixa, porque lá no fluxo de caixa você vai ver, a maioria dos meus clientes paga dia 5, dia 10, depois eu não tenho mais recebimento. Não, tem fulano e ciclano que eu deixei pagar dia 20, ok, então dia 20 eu também tenho dinheiro. E aí você começa a se organizar para pagar seus boletos, pagar suas contas dentro dos seus recebimentos. Gente, porque vai vir um boleto lá dia 1º, dia 2. Não deixa, coloca mais pra frente. Por quê? Porque a maioria, pelo menos a maioria dos clientes não paga no final do mês ou no comecinho do mês, dia 1º, dia 2. Porque eles também têm as despesas, aí depois você tem funcionário, colaborador para pagar no 5º dia útil, então você vai ficando com o caixa baixo. Então você tenta jogar as parcelas, os parcelamentos sempre mais pra frente. É isso que você faz como gestor. É isso que você faz para gerenciar seu laboratório na parte financeira. Olhando o teu fluxo de caixa, entendendo quando entra, entendendo quando vai sair, para você fazer melhor esse balanço. Quer ver uma? Essa é a toda, né? Porque tá em promoção. Vamos colocar lá, tá em promoção. Como chama? Vamos ver um negócio que usa pouco e fica lá a vida inteira depois para acabar, mas vamos dizer que tá em promoção alguma coisa que fica lá, do jeito que eu falei, alguma coisa que demora para
Ajuda aí pra mim, gente, com um negócio lá que a gente acaba pegando e demora a vida inteira pra usar. Não digo gesso, esses negócios que toda hora usa muito. Mas tem algumas coisas que a gente acaba comprando, aí vem aquelas promoçõezinhas da Dental, né? Comprei esse, leve esse, aí você compra e fica lá 2 anos pra acabar, 1 ano pra acabar. Não tem necessidade, né? Então, se você não tem dinheiro para aproveitar isso, não tem. Quer ver outra coisa? A caixinha do laboratório. Quanto mais você faz, mais barato fica. Aí você vai lá e manda fazer 2.000 caixinhas. Vai ficar 5 anos com as caixinhas, né? Então, essas coisas você tem que pensar, mas peraí, eu vou usar? 5.000 caixinhas? 3.000 caixinhas? Peraí. Não, você não usa. Você não usa. E outra coisa, eu vou contar o que aconteceu antes de eu pegar uma gestão de laboratório, de um dos laboratórios. Pegaram e fizeram isso, compraram um monte de caixinha, aí colocaram empilhada tudo embaixo da escada. Sabe o que aconteceu com essa caixinha? Mofou, estragou tudo. Por quê? Porque tava ali, ninguém tava vendo, e aquele negócio estragado ali. E aí? Tive que comprar as caixinhas tudo de novo. Eu não comprei de novo porque quem tinha comprado era o outro dono. Mas assim, é só para vocês entenderem que nem tudo que tá barato, sai barato de fato. Isso tem que ser analisado. O que realmente você precisa, o que realmente você vai usar. Porque senão não compensa, gente. Porque você acaba gastando à toa, né? E não compensa mesmo. Quando parcerias com os outros laboratórios vale a pena? Ótima pergunta. Gente, quando as parcerias dos laboratórios vale a pena? Quando para você ainda não montar um setor novo fique caro. Por exemplo, se hoje você não tem ainda a demanda, muita demanda para colocar um setor de digital no seu laboratório, ir lá comprar um CAD/CAM e ter um cadista desenhando e tudo mais, você pode ter um parceiro. Só que aí é que tá, você vai escolher um parceiro. E aí esse parceiro, ele tem que ser parceiro de verdade. Porque o que eu vejo reclamar é assim, mas aí eu me comprometo com o meu cliente, aí não vem uma coisa bem feita, ou não vem no prazo, e isso acontece. Não acontece pouco, não, acontece muito. Mas é daí que você tem que olhar qual parceria que você vai fazer. E vocês que são os parceiros maiores, que gera parceria para os menores, gente, prestar atenção nisso. Sabe, aquela coisa de prazo é de cumprir tanto com o cliente dentista como com o cliente do outro laboratório, porque realmente ele tá ali, ele também é um cliente como o outro. De repente tem algumas parcerias que cobram um pouquinho mais barato ali, né, para poder fazer essa parceria, mas é um cliente como o outro. Então realmente honrar essa parceria, né, porque você tem que escolher muito bem mesmo, porque senão numa dessa você pode até perder seu cliente. E só que não acho que seja tão ruim assim, né? A gente, quando abriu o laboratório, começamos a trabalhar sem o setor de metal, porque abrimos meio na correria, e deu muito certo, porque os parceiros que a gente escolheu deu certo, né? Naquela época lá deu certo. Então, assim, já tive parceiros, por exemplo, de zircônia que não dá certo, porque promete, não cumpre, porque chega, não tá legal, e tá tudo ok. Então, você tem que também saber escolher os seus parceiros. Mas por quê? Porque para montar, de repente, um setor ali, você não tá preparado ali ainda. Às vezes, tem 1 ou 2 clientes que querem a parte, por exemplo, do digital, e você vai falar assim, vou lá, vou comprar um CAD/CAM, vou colocar aqui, sendo que você só tem 2 clientes. Mas depois a gente cria demanda. Não, peraí, mas será que eu tenho como criar essa demanda? O quanto? Eu tenho como esperar eu criar essa demanda para depois vir? Porque o problema de criar a demanda é certo, você cria, você vai atrás. Só que você vai ter dinheiro para suprir isso, né? No caso, um capital para suprir isso daí. Tem a curva de aprendizado, porque aí você vai ter que aprender a mexer, vai ter que treinar pessoas para poder mexer, né, para poder trabalhar com aquilo. Então, tudo isso tem que ser pensado. Então, às vezes, parcerias são muito bem-vindas, sim.
Agora também tem outras que dá tanto trabalho que compensa você falar pro teu cliente que não tem, ou você colocar um valor bem acima na tabela, só para você não falar que não tem, você já coloca um valor bem acima de todo mundo para que você não pegue. Se você pegar, você sabe que vai ter dor de cabeça, mas você tá ganhando pela dor de cabeça, tá? Então, assim, às vezes algumas parcerias assim que você fala assim, poxa vida, vai me dar dor de cabeça. Então, não faça. Escolha direito as suas parcerias, mas não acho que não seja uma coisa legal. É legal desde que a gente escolha certo. E isso tudo na vida, né, gente? Igual sociedade, todo mundo pergunta, mas, será que dá certo, né? Colocar um sócio, como que é isso? Porque você tem que escolher. E aí você vai escolher as pessoas certas. E às vezes não dá certo, e não dá certo não é porque você tá certo e o outro tá errado. É só porque cada um pensa de um jeito. E cada ser humano é assim, né? Cada um pensa de um jeito. Mas só que quando a gente não pensa no mesmo fim, não vai dar certo mesmo. A gente tem que ter o mesmo propósito estabelecido lá na frente, onde a gente quer chegar. E tá tudo certo, né? Não tem... A gente sempre fala muito, né, de ficar com as pessoas que faz a gente crescer, as pessoas que realmente tem aquela máxima que fala, né, que a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. Então a gente tem sempre que conviver com pessoas que a gente acha que vai trazer um crescimento para nossa vida, né? E tá tudo bem quando você começa a se distanciar de pessoas que talvez não traz isso para você, mas não que elas sejam erradas, mas simplesmente porque não tá dentro do teu propósito, do seu objetivo. Então, parcerias são assim como sócios também. Então, a gente precisa sempre pensar nisso. Ser terceirizado de outro laboratório, PPR. Vale a pena, sendo que o laboratório quer vantagem em tudo? O laboratório, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ser terceirizado de outro laboratório PPR vale a pena, sendo que o laboratório quer vantagem em tudo? Não entendi muito bem a pergunta. Vamos dizer assim, quem quer vantagem é o laboratório que está terceirizando com você, ou você terceiriza para outro? Eu não entendi isso, mas vamos lá, né? Eu sempre falo isso, o que é bom tem que ser bom para as duas partes. Não adianta ser só bom para uma parte, porque daqui um pouco espana, né? Não tem isso. Tá bom agora, mas se não tá, tem que ir ali alinhando. Por quê? Porque o que tá bom, às vezes tá bom hoje, mas amanhã não tá também, então tem que ser alinhado. E aí, na hora que só um ganha, só um tem vantagem, não dá certo, né? Então, os laboratórios realmente, eles, para fazer a terceirização, tem que ser isso. Tem laboratório que faz terceirização e que não cobra... eu vou falar porque foi uma aluna, tá? E a gente até orientou ela nesse sentido. Ela fazia uma terceirização, ela pagava lá, vamos dizer, R$10, e ela passava pro cliente dela por R$10. Gente, isso não existe, tá? Quando você vai terceirizar alguma coisa, quando você vai fazer essa parceria, não pode ser desse jeito. Por quê? Porque você tem seu tempo, você deu entrada no seu laboratório, você vai dar a saída. Se ele não pagar, é você, porque você tem que pagar o terceirizado. Se não der certo o trabalho, você vai pagar, porque a maioria dos laboratórios, quando terceiriza, não faz repetição. Então, é isso que você tem que entender. Peraí, eu tô terceirizando. Então, aí você vai chegar no laboratório que você quer terceirizar e vai falar assim, fulano, ó, eu não tenho esse setor aqui, e eu não tenho PPR aqui, eu gostaria de terceirizar. Quanto que você consegue fazer para mim terceirizado? Não, eu faço para você R$20. Ok, então você vai calcular mais ou menos e vai cobrar um valor a mais para você tirar o do terceirizado. Não tem como, mas não é justo. Não é que não é justo, não é negociável isso. A gente tá falando de empresa, né? A gente não tá fazendo caridade aqui. Então, não existe isso. Se você terceiriza, tem que ter um valor diferente do valor que você paga, do valor que você cobra. Porque o risco fica tudo na tua mão. E aí,
às vezes esse valorzinho que fica é muito pequeno, que talvez não compense você fazer a terceirização, talvez não compense. Agora, às vezes você olha, você consegue, por exemplo, se você só aplica porcelana e você vai e terceiriza toda a parte de estrutura, ok, de repente você consegue tirar nesse valor. Então, isso tem que ser rentável, tá? Tudo que você vai fazendo dentro do laboratório, ele tem que ser rentável, né? Tem que ser lucrativo. Não tem como você fazer para só trocar 6 por meia dúzia, tá? Acabou as perguntas? Acabaram? Eu vi uma pergunta sobre precificação. Essa história de precificação é complicado eu falar em live, porque é lógico que eu não vou conseguir te explicar em 5 minutos. Mas uma dica, né? Uma sugestão. O que você precisa saber para você montar seu preço? Você precisa de uma pesquisa de mercado, você precisa realmente saber quanto o pessoal tá realmente cobrando por aí. Você precisa saber quanto que os seus clientes estão dispostos a pagar, se eles realmente enxergam, porque de repente todo mundo vende a 100, mas de repente seu trabalho eles vêm com outro olhar, então de repente você consegue agregar um valor maior e aí você consegue realmente colocar. Então a história do preço e do valor é muito diferente, o valor é aquilo que o cliente enxerga. Então às vezes você também tem um trabalho muito bem feito, mas não consegue mostrar isso para o seu cliente, ele não consegue enxergar isso, então você tem que entender assim, peraí, o que eu tô fazendo que eu não tô conseguindo mostrar o meu valor, mostrar o valor para o meu cliente? Então, são essas perguntas que você tem que fazer na hora de elaborar o seu preço. Olhar não assim, porque o fulano tá cobrando 10, eu vou cobrar 9 para poder ficar competitivo, porque aí eu ganho. Não é assim. Ou de repente eu saí de um laboratório, montei o meu, no outro laboratório era X, eu vou pegar uma tabela, vou colocar 10% a menos e tá tudo certo. Você não sabe os custos. Você precisa entender o que você tem de custo, o que você tem de despesa, o que você gasta para fazer. Você tem que entender tudo isso. E aí você faz uma média para você entender o quanto você precisa produzir de cada um para você poder saber ali quanto que você está no 0 a 0, que é o ponto de equilíbrio, quanto que você está ganhando. Então, de repente, você trabalha, você tem um setor aí de cerâmica, por exemplo. Eu faço, vamos falar de metal frio. Eu faço 20 lentes por mês. Aí você pega lá todos os seus cálculos, aí você pega o tanto que você fez de lente, vamos dizer que 100 reais você cobra na lente, você fez 20 lentes, você lá tem 2.000 reais, aí eu não sei nem. Aí você fala assim, ok, então eu tenho só esse valor, eu tenho então 2.000 de entrada, eu saí, todo mês eu tenho mais ou menos 1.500 de saída, então eu no mínimo tenho que fazer 20 lentes todo mês para eu saber que eu tô no lucro. Mais ou menos isso que você tem que começar a ter na sua mente, para saber se tá perdendo ou não, pelo menos tá saindo no 0 a 0. Porque às vezes vocês acham que vocês estão, tô lucrando, tô colocando no dinheiro ali, né? Mas não é bem assim, né? Porque tem todos os custos, porque você precisa tirar de tudo aquilo o que você gastou e ainda precisa sobrar para pagar todos os custos fixos lá, que todo mês você tem aqueles custos, independente se você fizer ou não. Então você precisa realmente ter muito bem claro na sua cabecinha aí se seu preço está de acordo ou não com a tua realidade. Além de fazer a pesquisa tem que ser feito sim, porque não dá, às vezes não dá para você querer cobrar um valor totalmente fora. É igual eu sempre falo, né? Eu tô no interior, de repente, lá em São Paulo, a tabela é totalmente diferente da nossa tabela daqui. Só que como eu tenho um produto diferenciado, eu consigo acompanhar isso. Mas de repente, mas hoje eu tenho isso, mas de repente lá atrás eu não tinha. Então eu teria que fazer outros tipos de cálculo para poder chegar num valor. Belezinha? Vamos ver. Oiê, Suzana.
Oi, Débora, Patrícia. E aí, gente? Nossa, entrou bastante gente agora. O meu negócio ficou parado aqui, ó. Eu nem vi que vocês estavam entrando. Não vou assinar pra todo mundo, não, mas tô vendo, tá? Bem-vindo todo mundo. Oi, Giovanni, Jonas, Éder. Gente, muita gente aqui, hein? Pouca saída, é uns 250. Fita de fibra de vídeo, não sei. Ah, eles estão conversando aqui de valor, eu não tô acompanhando. Gente, tem mais alguma sociedade em laboratório em 50 e 50 é bom? Em 50% é bom? Ai, Antônio, então, como eu tava dizendo, né? A sociedade é boa desde que vocês tenham o mesmo objetivo em comum, tá? E eu não digo os mesmos pensamentos, porque ninguém é igual a ninguém, mas vocês dois sabendo que tá indo para o mesmo lugar. Porque quando você não tem isso, uma pessoa quer uma coisa, a outra quer outra. Você quer ir para São Paulo, a outra quer ir para Mato Grosso, aqui, vamos dizer que eu tô aqui na minha cidade. Aí não tem jeito, porque um vai querer ir para um rumo, o outro vai querer puxar para o outro. E aí como é que faz? Agora, se eu tenho uma discussão assim, eu quero ir para São Paulo, vamos de avião ou vamos de carro, ou vamos pela Castela ou vamos pela Rondon, aí é outros 500. Peraí, a gente vai para São Paulo. De qualquer jeito a gente vai para São Paulo, mas vamos aqui discutir que jeito que a gente vai? Isso é legal numa sociedade. Quando você tem algumas virtudes, você tem alguns talentos e a outra pessoa tem talentos que você não tem. Isso é legal, porque complementa. É até legal você não ser tão igual a outra pessoa, só que ela tem que estar no mesmo objetivo que você. E vocês têm que estar sempre alinhando o que vocês querem para vocês e bem alinhado mesmo as expectativas ali e não ficar engolindo sapo, sabe? Ai, porque não gostei, não gostou e aí não fala, aí fica e daqui um pouco você tá querendo matar outra pessoa te matar. E é aquela coisa, todo mundo pergunta como é que é trabalhar, por exemplo, com meu marido, e pra mim é super normal, porque eu sei exatamente aonde, o que é minha alçada, eu sei exatamente a minha função, ele sabe, ele não entra na parte do financeiro jamais. Os dentistas liga pra ele, ele fala assim, ó, essa parte é com a Janaína, ele não entra nessa parte. Parte técnica eu não entro, então eu nem sei pra entrar, né, digamos assim, então eu nem entro mesmo. Prazo, esses negócios é com eles. E aí isso dá certo, porque senão, o que acontece? A gente acaba ficando de um jeito que, vai lá, então tá bom, então você virou sócio, você tem que entender o que você vai fazer dentro do laboratório e o que o outro vai fazer. Um é administrativo, o outro é produção, então tá bom. Então, produção, eu vou ganhar comissão e você vai ganhar fixo, ok. Quanto que você vai ganhar? Eu vou ganhar quanto que ganha o que eu faço por aí. É isso. Sabe qual que é o problema? O problema é que acha que só porque é dono do laboratório vai ganhar outra coisa, e não é. Você tem que entender aí quanto que ganha e vai. E aí você vai começar a subir seu laboratório. Aí lá na frente, se você tiver lucro, aí esse lucro é 50% para cada um. Aí ok. Mas não necessariamente que enquanto vocês estão trabalhando, os dois têm que estar ganhando a mesma coisa, por exemplo. Por quê? Porque um, de repente, é bancada, o outro, de repente, é administrativo, não consegue, de repente, o bancada, vamos por comissão, o outro não vai conseguir. Porque como é que você vai mensurar? Se eu fosse para ganhar comissão, administrativa, eu não tenho como ganhar comissão. Então, essas coisas, assim, tem que ser muito bem conversadas antes e sempre bem alinhadas. Não é só quando começa, é sempre conversando, sempre alinhando as expectativas, sempre sabendo para onde que vai o laboratório, para onde vocês querem chegar, que assim há um meio de dar certo. Porque se não for assim, começar um negócio fadado a não dar certo, né? Lá. Essa questão, laboratório não é meu, vou entrar em mão de obra. Eu vou te falar, eu tinha um aluno que acontece? Ele montou um laboratório com um dentista, o dentista montou o laboratório, na verdade, e ele entrou com mão de obra.
E quando ele me contou o que acontecia lá, eu fiquei pasma. Então, não sei se é isso que vai acontecer com você, mas você presta muito bem atenção nisso. Quando você entra numa sociedade que você vai entrar com a mão de obra, tem duas coisas. Se a pessoa está montando um laboratório e você vai entrar com a mão de obra, você vai estar trabalhando e depois, só depois do final do mês, vai ter lá o rateio e você vai ratear o que ganhou no laboratório, 50% para cada um. Eu entendo que isso não funciona. Eu entendo assim, igual eu sou sócia investidora e em alguns lugares e uma empresa. E eu não trabalho nessa empresa. Eu só pus lá o meu dinheiro tá lá. Só que se tiver lucro, eu pego a minha porcentagem. Mas se não tiver lucro, eu não pego. Só que a pessoa que tá lá comigo, ela tem um salário, porque ela trabalha lá todos os dias. Eu não trabalho. Ela trabalha todos os dias. Então, quando a pessoa entra com a mão de obra, o que vocês podem fazer? Eu vou entrar, então tá, custou lá 10 mil para montar um laboratório. Então, nessa distribuição de lucro, quando depois que pagou tudo, que tem a reservinha que vai dividir os lucros, aí tá, então sobrou de lucro lá 5 mil reais, sobrou de lucro, depois que pagou todas as despesas, depois que pagou seu salário, depois que pagou tudo. Desses 5 mil reais que sobrou de lucro, nós vamos deixar 1.000 reais no caixa e vamos dividir 4 mil. Aí, nessa divisão, você pega, então, a sua parte e passa para ele da divisão de lucros para ir pagando o investimento dele. Mas não que você vai trabalhar de graça. Porque no caso desse meu cliente, ele não tinha mês que ele não tinha dinheiro. Porque não sobrava. Então tem que tomar cuidado, porque como é que vai fazer desse jeito? Então eu aconselho fazer esse tipo de acordo. Vai entrar com a mão de obra? Ok, mas eu vou ter meu salário, eu vou ser funcionário do nosso laboratório. E depois vai se pagando com os lucros, para você devolver o investimento dele também, você fica sem o lucro. Mas não existe, a pessoa trabalhando na empresa, ela precisa ter. Hoje a gente trabalha, nós somos em 4 no laboratório, 4 sócios, eu, o Eric mais um casal. Todos nós temos salários, por quê? Porque nós trabalhamos dentro da empresa. E quando chega no final, quando a gente tem a distribuição de lucro, aí sim a gente divide a porcentagem. Aí é o que a nossa porcentagem é nossa, a porcentagem deles é deles. Então assim, mas não tem como, então a gente entra, então a gente trabalha e o que sobrar a gente divide na porcentagem. Isso daí não existe, tá? Então a gente tem que ter o prolabore e ter o lucro. E o lucro você mexe do jeito que você quer, mas o seu salário não. Acho que deu para entender, né? Olha nos comentários, deixa eu ver os comentários. Para quem está começando, como escolher qual material para trabalhar, visto que isso influencia no meu trabalho, pois tem pessoas que cobram um valor mais alto e usam material de baixa qualidade. Justamente, Ana Paula, tem sim, tem um monte de gente falando que usa IMEX e não usa. E isso daí, por exemplo, no meu caso aqui eu sei, e nós, né, só usamos IMEX, por exemplo. Então, vai muito da consciência da pessoa que você está fazendo, o que você está colocando ali, o que você está mostrando, o que você está oferecendo para o seu cliente, o que você vendeu para o seu cliente, você está fazendo isso daí. Nada como você dormir tranquila na sua caminha, né? Dormir no travesseiro ali. Mas acontece que se você tem, de repente, que abaixar, de repente, não digo abaixar, mas de repente se você trabalha com uma tabela de preços mais em conta, você tem que fazer o melhor dentro das condições que você oferece para o seu cliente. É aquilo que eu estava falando no começo. Não tem como você oferecer um carro, por exemplo, vamos dizer assim, se você pega numa concessionária, você vai comprar um carro, se você quer ar-condicionado, se você quer
rádio, se você quer, sei lá, DVD, sei lá o que. Se você vai colocando as coisas, teto solar, banco de couro, vai colocando as coisas, vai ficando mais caro, não é verdade? Só que você pode ter o mesmo carro. Eu posso ter um HB20, por exemplo, todo com tudo, e posso ter um HB20 que é o mesmo HB20, você olhando de fora, mas não é a mesma coisa. Por quê? Porque lá no outro tem muito mais adereços, não é verdade? Então você tem que oferecer para o teu cliente o que você realmente usa, e se ele ou se você não tá pegando esse tipo de cliente, você não consegue, você tem que fazer o seu melhor diante das possibilidades que você tem. O teu custo tem que ser de acordo com o que você cobra. Mas que tem um monte de gente vendendo gato por lebre aí, isso aí é fato, viu? Como reduzir o valor com gastos de retirada e entrega de trabalhos? Vamos ver se eu entendi, hein? Ó, toda vez que você oferece, por exemplo, um frete grátis, esse frete ele tem que estar calculado dentro do teu preço. Não tem como você simplesmente só dar por dar. Tem muitos laboratórios que fazem o esquema de o dentista manda, você manda de volta. Então você tem um custo reduzido. Mas se você não tem esse tipo de serviço, o boy, por exemplo, um boy terceirizado, tem muitos laboratórios que cobram direto do dentista o valor do boy mesmo, né? E tem outros que não cobram, mas o valor tá lá embutido. Porque se você não embutir nesse valor, é muito mais fácil, na hora que você tá fazendo ali sua tabela, vendo seus preços, já imaginar e colocar esse valor, já embutir, do que você falar pro teu cliente que você vai cobrar. Porque às vezes você fala assim, eu tenho o meu IMEX aqui, o meu metal free é 20 reais. Aí o outro fala assim, mas tem 10 reais de frete. Aí o outro fala assim, o meu é 29. Aí ela vai ficar com 29 só porque não falou nada de frete. E é R$1 só de diferença. Então é muito mais fácil você embutir o valor do que você falar que vai cobrar alguma coisa a mais do cliente, viu? Tudo que você fala que você vai cobrar a mais é um problema. Deixa eu só ver o horário, gente, porque eu me perco. Nossa, já foi aqui. Peraí, eu vou responder só essa pergunta, que eu vou me empolgando aqui. Cobrar o valor do seu serviço sem olhar para o vizinho dentista pagando o que eu cobro, eu nem quero saber quanto meu vizinho cobra. Tá ótimo. Se você tá cobrando e estão pagando, tá ótimo. Só que, às vezes, é aquela coisa que eu falei lá na frente de agregar valor. Às vezes o teu trabalho é bom, muito bom, melhor do que o do seu vizinho, e por você não fazer essa pesquisa de mercado, você pode estar até perdendo, porque você poderia estar ganhando mais. De repente porque se você não sabe quanto o outro está cobrando, ok, você foi lá, colocou seu valor, a pessoa tá pagando, então ok, tá bom para você. Só que de repente o teu vizinho não faz um trabalho tão bonito quanto o seu e tá cobrando a mesma coisa que você. Então, de repente, você pode subir nesse caso. Então, às vezes é bom, sim, dar uma olhadinha no que o vizinho cobra, assim, tá? Nesse sentido também é bom. Não é só para fazer tabela igual. Realmente para ver se você tá no mercado. Pesquisa de mercado sempre tem que ter, gente. É entender o que os seus concorrentes têm, o que você tem de melhor, o que eles têm de melhor, entender o que você pode melhorar. Isso é um exercício para sempre dentro do laboratório. Se você quer sempre melhorar. Olha lá, eu fiz a pesquisa, te entendo muito grata. É isso aí. Ótimo. Então, você fazer esse tipo de pesquisa é interessante, é muito interessante mesmo para você sempre evoluir, para você sempre crescer, para sempre você oferecer o melhor para o teu cliente. E você oferecendo o melhor para o seu cliente, você começa a ter clientes melhores, você começa a atrair clientes melhores,
começa a demitir os clientes ruins e ficar com um laboratório mais leve, um laboratório mais gostoso de trabalhar, né? Um laboratório aí de sucesso. Valeu, gente? Então, por hoje, gente, eu vou pedir mais uma vez para vocês sempre estarem aqui na quinta-feira, todas as quintas, 20 horas. Quem ainda não curte... vocês devem estar tudo aqui, já deve estar curtindo, né? Por favor, curte a gente aqui, curte a gente lá no YouTube. Querem perguntar, ficou alguma dúvida, vai lá no direct, pergunta. Quinta-feira eu tô aqui, eu venho com as perguntinhas, eu respondo pra vocês, tá? Fiquem à vontade em perguntar, tá bom? Críticas, sugestões, mandem lá no direct, eu tô aberta a ouvir vocês, eu gosto desse feedback, tá? Eu preciso sempre estar melhorando para vocês também. Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pelo tempo de vocês, e a próxima quinta a gente tá aqui firme e forte de novo. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, bom descanso. Tchau, tchau.